Química Orgânica, exercícios avaliativos. Vamos à aula. O Ministério da Saúde adverte: fumar pode causar câncer de pulmão. Um dos responsáveis por esse mal causado pelo cigarro é o alcatrão, que corresponde a uma mistura de substâncias aromáticas, entre elas o benzeno, o naftaleno e o antraceno. As fórmulas moleculares dos 3 hidrocarbonetos citados são respectivamente. Então, fórmula molecular é aquela que nós contamos os átomos. Então, de maneira simples, nós podemos desenhar os átomos, conferir as ligações do carbono, e como aqui é uma fórmula de linhas, não aparecem os hidrogênios, nós completamos com hidrogênios e depois contamos todos. Lembrando que essa bolinha significa deslocalização de elétrons ou ressonância, e as ligações dos aromáticos são duplas, simples, alternadas. Então, desenhando aqui a estrutura, colocamos os carbonos nas pontas, cada ponta tem que ter um carbono. O aromático tem dupla simples alternada. E como o hidrogênio e a ligação com o carbono não aparecem, nós contamos as ligações. Por exemplo, esse carbono tem 3 ligações, falta uma, ele tem um hidrogênio nele. Então completamos. Depois de completar todas as ligações, todos os carbonos têm que ter 4 ligações, nós contamos 6 carbonos, 6 hidrogênios, 10 carbonos, 8 hidrogênios, 14 carbonos, 10 hidrogênios. Aqui o único cuidado são com os carbonos do meio das cadeias aqui, ó. Com os carbonos que ligam as cadeias. Ele já tem 4 ligações, então você não pode colocar hidrogênio. Mesma coisa aqui no antraceno. Então atenção nesses carbonos de ligação. Então é só contar os átomos. E a letra D é a resposta correta. Então, o inseticida de clorodifenil tricloroetano, conhecido pela sigla DDT, cuja forma estrutural está mostrada, apresenta. Então vou desenhar a fórmula dele completa com todos os átomos, colocar os átomos aqui do aromático, contar as ligações, colocar os hidrogênios. 3 carbonos terciários. Carbono terciário é o carbono ligado a 3 carbonos. Este está ligado a 2, secundário, 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 secundário. Esse, 1, 2, 3. Este é terciário. Este aqui, 1, 2, 3, terciário. Este, 1, 2, 3, terciário. Aqui, todos secundários também. E este, ligado a 1, é primário. Então a letra A é a resposta correta. Somente carbonos secundários não, nós já achamos o terciário e tem um primário aqui. Um carbono quaternário, não tem carbono ligado a 4 carbonos. O máximo são 3 ligações de um átomo de carbono com os outros 3. Né? Se aqui fosse um carbono, aí sim, este seria quaternário. Somente um carbono terciário não, encontramos 3. Na fórmula apresentada, queremos saber qual o tipo de ligação que está sendo substituída pela representação do X e do Y. Então vamos olhar o X aqui inicialmente. Esse carbono tem 2 hidrogênios, ele fez 2 ligações, faltam 2, então ele necessita de uma dupla. Vamos olhar de cá, ó. Esse carbono está ligado ao hidrogênio e ao carbono da frente, fez 2, faltam 2, então aqui obrigatoriamente é uma dupla. Esse carbono tem uma ligação, faltam 3. O nitrogênio é da família 15, tem 5 elétrons na última camada, para chegar em 8 faltam 3. Então ele faz 3 ligações. Então aqui é uma tripla ligação. Então precisamos de uma dupla e uma tripla. Letra E de errado é a resposta correta. Considere a seguir o conjunto de representações de moléculas de algumas substâncias químicas com fundamental importância na fisiologia humana. Então nós temos aqui a serotonina, triptofano, tirosina e adenina. Então, qual a afirmação correta a respeito das ligações químicas existentes nas moléculas representadas? Letra A. Todas as moléculas contêm ligações π. Ligação π é a dupla ou a tripla, com 2 ligações π. A dupla tem uma. Entre carbonos sp3 e o nitrogênio. Então aqui, o que é um carbono sp3? Lembrando,
é um carbono que tem 4 ligações diferentes, ou seja, 4 ligações simples. Se ele tem 4 ligações simples, é impossível que ele tenha uma ligação dupla. Então a primeira está errada. Na serotonina, aqui, e na tirosina, este aqui, existem ligações π entre carbonos sp2 e oxigênio. sp2 pode ter uma dupla? Sim, ele tem sp2, tem 3 ligações sigma, 3 ligações simples e a outra é π. Então o sp2 pode ter ligação π? Sim, ele tem. Agora, nesses dois compostos que ele citou, essa ligação π, essa dupla, vai ser com o oxigênio? Aqui, carbono com oxigênio, ligação simples, não tem. E na tirosina, aqui tem o C-dupla-O, que sim. Então tem um carbono sp2 com dupla O na tirosina? Sim, mas na serotonina não tem. Então, falsa por causa da serotonina. Todas as ligações contêm pelo menos uma ligação entre carbono sp e oxigênio. Carbono sp tem 2 ligações simples e vão ter ou 2 duplas ou uma tripla. Então eu vou procurar um carbono que tenha 2 duplas ou uma tripla ligação e esteja ligado ao oxigênio. Esse carbono aqui, ó, ele tem uma dupla apenas e está ligado ao oxigênio, então está fora. Esse vai ter uma dupla apenas, aqui uma dupla apenas e aqui uma dupla ligada ao O. E essa molécula nem oxigênio tem, então totalmente falsa. Todas as moléculas contêm ligações π em um sistema com deslocalização de elétrons. O que ele está dizendo? Todas as moléculas têm cadeia aromática. Todas as cadeias têm ressonância. Aromático, 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 aromático. Então, letra D de dado verdadeiro. Somente na serotonina, existem ligações sigma e π entre átomos de carbono e nitrogênio. Aqui tem um carbono ligado ao nitrogênio, aqui tem outro carbono ligado ao nitrogênio. Mas a ligação π não está entre carbono e nitrogênio. A ligação π aqui, ó, ela está entre carbono e carbono. Não tem dupla aqui, nem aqui. Falsa letra E. Aqui está falando do ciprofloxacino, um antibiótico administrado via oral ou intravenosa utilizado contra infecções urinárias. Recentemente, seu uso tem sido recomendado no tratamento do antrax, infecção causada pelo micro-organismo Bacillus anthracis. A forma estrutural desse antibiótico é mostrada na figura. Então, qual a forma molecular? O que nós temos que fazer? Colocar os átomos de carbono, que não aparecem, que é a fórmula estrutural de linhas. Contar as ligações do carbono, por exemplo, este tem 3 ligações, falta o hidrogênio aqui. Então, completar com os hidrogênios e depois contar a fórmula. Então, já coloquei aqui a fórmula molecular. Qual a porcentagem e massa de carbono? Então, ele quer saber, da massa do composto, quantos por cento representa dessa massa apenas carbono? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a fórmula molecular e vamos calcular a massa molar. Carbono tem massa 12, são 17, então 12 vezes 17. Hidrogênio 1 grama vezes 18, flúor 19 vezes 1, só tem um flúor, nitrogênio 14 vezes 3 e o O, que a questão não citou aqui, a massa dele é 16 vezes 3. Então, fazendo a conta, nós temos que 1 mol desta molécula tem 331 gramas. Ele quer saber qual a porcentagem de massa de carbono. Então, vamos fazer uma regrinha de 3. 331 gramas, 100%, ou seja, toda a massa de 1 mol da molécula. 17 vezes 12 aqui, ó, 204 gramas, é só carbono. Então, qual a porcentagem dessa massa tem apenas o carbono? Fazendo a conta, 61,6% é carbono. O odor de muitos vegetais, como o de menta, o louro, cedro, pinho, a cor de outros, como a de cenoura, tomate, pimentão, são causados por uma grande classe de compostos naturais denominados terpenos. Observe o esquema a seguir. Então, nós temos aqui a representação do mirceno, do geraniol, linalol e o citronelal.
Marque a alternativa que apresenta corretamente o número de elétrons π correspondentes a cada terpeno. Então, os elétrons π são os elétrons da ligação dupla e da tripla. Aqui, atenção, ele não quer saber a quantidade de ligações, ele quer saber o número de elétrons. Então, lembrando, lá do primeiro ano, ligações covalentes, cada ligação é formada por um par de elétrons. Então, aqui, ó, uma ligação π, 2 elétrons. Outra ligação π, mais 2 elétrons. Outra ligação π, 2 elétrons. Então, 2, 4, 6 elétrons π. 2, 4. 2, 4, 2, 4. Então, a resposta correta, letra C de casa. 6 elétrons π, 4, 4 e 4. Escreva a forma estrutural e estrutural de linhas. Então aqui nós temos a forma estrutural condensada, que nos mostra a ordem em que vão ser ligados os átomos. Então, carbono com 3 hidrogênios, ligados. Aqui eu tenho CH2, ele está entre parênteses, e tem um 2 aqui. Esse índice indica repetição, tem o 2 CH2 na sequência e o bromo por último. Então aqui o CH3, carbono com 3 hidrogênios. Nós sempre colocamos os hidrogênios pendurados fora da cadeia, por quê? Porque ele só faz uma ligação. Para pertencer à cadeia carbônica tem que fazer no mínimo 2 ligações. Então, hidrogênio sempre de fora, sempre pendurado. Depois nós temos 2 CH2. CH2, CH2 e por último o bromo. CH2, carbono com 2 hidrogênios, carbono com 1 hidrogênio, carbono com 3 hidrogênios. Pronto, desenhamos. O que você tem que fazer é passar da fórmula estrutural condensada para a estrutural completa. O que não aparece na forma estrutural condensada? As ligações. Então, se houver uma ligação simples, uma dupla ou uma tripla, você não vai ver na estrutural condensada. Então, ao passar para a estrutural, você tem que conferir as ligações. Carbono, ó, com 3 ligações. Aqui está faltando uma ligação. Carbono com 3 ligações, falta também uma ligação para esse. Então, ao desenhar estrutural, a partir da estrutural condensada, e você encontrar 2 carbonos, ou 2 átomos vizinhos que precisam de ligação, o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar a quantidade de ligações entre eles. Então, agora, 2, 3, 4. 2, 3, 4. O número de ligações está completo. Por que eu não posso colocar hidrogênios, ao invés de aumentar a ligação? Porque na estrutural condensada, todos os átomos que estão na molécula já estão representados aí. Então, eu tenho 2 hidrogênios, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu posso acrescentar é o que não é mostrado. Então, eu posso aumentar o número de ligações, porque aqui não me dá nenhuma informação da ligação. Então, aqui tem uma dupla e aqui uma simples. A letra C, mesmo princípio, ó, carbono com 3 hidrogênios. Coloco o carbono, depois o O, CH, CH2. E vou conferir as ligações. 4 ligações no carbono, 2. Oxigênio, família 16, tem 6 elétrons, faltam 2 na última camada, só faz 2 ligações, o oxigênio está correto. Esse carbono, 3 ligações e esse, 3. Então o que acontece? Eu tenho 2 vizinhos aqui que precisam de ligação, eu aumento. Mas o problema está aqui, ó. Eu tenho apenas um átomo precisando de ligação. Ele precisa de mais 2 ligações. Esse carbono não pode fazer mais ligações, eu não posso aumentar aqui. E o oxigênio também não pode fazer mais ligações. Eu não posso aumentar aqui. O que nós vamos fazer? Quando nós pegamos uma forma estrutural condensada e vamos desenhar a estrutural, e acontecer de um átomo apenas, é o que temos aqui nessa situação, está necessitando de ligações, significa que alguém aqui está fora do lugar. Então alguém foi desenhado de maneira incorreta. Nesse caso aqui, ó, quando aparece o CO, normalmente ele não vai ficar indicado que ele está fora do lugar. Então pode suspeitar do oxigênio. Então, eu vou pegar esse oxigênio, ao invés de eu colocar ele na sequência dentro da cadeia, eu vou colocar ele pendurado aqui. Pronto, então eu tirei o oxigênio e coloquei ele pendurado. Então vamos ver o que aconteceu. Esse carbono continua com as 4 ligações. Esse aqui tem 3, falta uma. O oxigênio está com uma, falta uma. Então agora esses 2 vizinhos aqui precisam de ligação. Aí sim eu posso aumentar uma ligação. Esse
está faltando uma ligação e esse também eu posso aumentar de K. Então, 4 ligações, 4 e 4. Todas as ligações estão completas. Agora a fórmula de linhas, né? Desenhamos a estrutural, vamos desenhar de linhas. O que tem que ser feito para desenhar a fórmula de linhas? Então, maneira mais simples, eu recomendo fazer a partir da estrutural e vai retirando o que não pode aparecer na estrutural de linhas. Então nós vamos retirar, apagar os hidrogênios que estão ligados ao carbono, somente ao carbono. Vamos apagar as ligações entre carbonos e hidrogênios e vamos apagar os átomos de carbono. Então, essas três estruturas não podem aparecer na fórmula de linhas. O hidrogênio ligado ao carbono, a ligação carbono-hidrogênio e os átomos de carbono. Então, essa é a fórmula de linhas. Ó. Daqui o bromo, está aqui. A ligação bromo-carbono, ela está aqui. Essa ligação carbono-carbono está aqui. E essa ligação carbono-carbono está aqui. Notem que eu não posso fazer um risco único, tá? Um traço grandão aqui. Por quê? Porque senão só indicaria que eu teria um átomo de carbono. Aqui cada ponta tem um carbono. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então por isso nós damos essa entortadinha na ligação. Mesmo princípio aqui na letra B, apagar hidrogênios, carbono, ligação carbono-hidrogênio e átomo de carbono. O que vai sobrar? Essa dupla, tá aqui, e essa ligação simples. Notem que aqui eu fiz tudo retinho, por quê? Aqui a ligação está mudando de dupla para simples. Então precisa obrigatoriamente ter um átomo de carbono aqui no meio, porque a ligação não muda sozinha. Então um átomo na ponta, um no meio, outro aqui nessa extremidade. 3 carbonos, correto. Aqui, mesma coisa, apagar os hidrogênios, ligação com o carbono e átomos de carbono. Então vai sobrar essa ligação, tá aqui. Depois eu tenho uma dupla com o oxigênio, ó, o oxigênio não foi apagado. Os átomos diferentes de carbono e hidrogênio sempre tem que aparecer na estrutural de linhas. Essa ligação tá aqui. Depois eu tenho uma dupla que está aqui. Desenhar a forma estrutural a partir da fórmula de linhas. Então o que nós vamos fazer? Inicialmente nós vamos colocar os carbonos. Então nas pontas, carbono, 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 carbono. Colocamos os carbonos. Agora o que mais que não aparece? Além do carbono não aparecem os hidrogênios e a ligação com o carbono. Então nós temos que contar as ligações que os carbonos têm e completar com hidrogênios caso tenham faltando, ou seja, menos de 4 ligações. Então esse carbono tem 3 traços nele, 3 ligações, falta um hidrogênio. Este tem 2, faltam 2. Este, 2, 3, falta 1. Este, 2, 3, falta 1. Então, desenhando a forma estrutural a partir da fórmula de linhas, o que não aparece na fórmula de linhas? Os átomos de carbono e os hidrogênios ligados ao carbono. Então, são só essas duas estruturas que nós podemos acrescentar. Então, colocando os hidrogênios, observação. A forma estrutural ela mostra todos os átomos, todas as ligações. Então esse NH2 que estava condensado aqui, ó, nós temos que desenhar ele aberto. Letra B, mesmo princípio. Colocamos os carbonos nas pontas, depois conferimos as ligações e completamos com hidrogênios. Então coloquei os carbonos, contar a ligação. Esse carbono, 2, 3, falta 1. Este, 2, 3, 4. Esse carbono não falta ligação nenhuma, então não põe hidrogênio nele. Esse tem uma, faltam 3. Esse 1, faltam 3. Esse carbono com 2, faltam 2. Então, completando os hidrogênios. Letra C, coloca os carbonos nas pontas, confere as ligações. Esse carbono tem 2, 3, 4. Esse não tem hidrogênios. Esse, 2, faltam 2. Este, 2, faltam 2. 2, 2, 2 e 2. Então, todos aqui faltam 2 hidrogênios, exceto esse carbono que está completo. Colocando os hidrogênios, desenhamos a forma estrutural.